Quando a gente trabalha com holding familiar, o que a gente faz, na verdade, é a institucionalização do patrimônio da família. E isso precisa ser melhor compreendido e melhor desenvolvido pelos advogados. Por quê? Porque, principalmente, são os advogados que estão atuando nessa área. Quando a gente adquire um bem, qualquer pessoa, quando ela adquire um bem, ela vai formar patrimônio, quando ela tem um valor razoável para investir nesse bem, e ela deseja que esse bem realmente se torne, não seja um bem de consumo, mas se torne um bem para formar o seu acervo patrimonial, ela quer um bem durável, de preferência um bem durável eternamente. E por isso que ela escolhe, por exemplo, um imóvel. É por isso que ela quer botar, quando é dinheiro, ter isso investido numa instituição forte. É por isso que ela quer ter, por exemplo, obras de arte. É por isso que ela quer ter coisas que perdurem para além da vida do próprio dono do patrimônio. Então ele sempre quer que o patrimônio dure mais do que ele mesmo. O que não faz muito sentido é você pensar que o desejo da pessoa é formar um patrimônio que dure para sempre, adquirir bens que durem para sempre, mas o dono do patrimônio, ele perece. Isso é muito louco de pensar, né? Eu costumo usar uma máxima que é como se o poste estivesse fazendo xixi no cachorro, porque, veja, o bem vai durar para sempre, mas o dono não dura para sempre. E isso tem uma lógica, isso tem um raciocínio. Por que isso? O que acontece? Isso data da nossa colonização, né? E essa formação de patrimônio em países, por exemplo, mais desenvolvidos é completamente diferente, tá? Vamos entender isso melhor. Em Portugal é um país que não tem imposto sobre herança. Você adquire o bem lá. Quando a pessoa morre e passa pro filho, não tem imposto sobre herança. Beleza? Não tem esse imposto. Então é normal você pensar numa formação de patrimônio que aconteça sem nenhum custo, que realmente os bens tenham um curso hereditário. No Brasil não é assim. No Brasil não é assim. O Brasil, apesar da cultura portuguesa, ela importou o ordenamento de outros estados. Então, o que acontece no Brasil? No Brasil, a gente tem lá esse tipo de cultura, onde a gente adquire o patrimônio em nome próprio, mas o nosso ordenamento prevê um imposto muito caro, um imposto que faz com que as pessoas tenham que vender parte do patrimônio. Olha, virou comum as pessoas falarem assim, tem que vender um dos imóveis para pagar o inventário. Cara, isso é absurdo. Isso é expropriação. Por que tem que vender um dos bens para pagar o inventário? Isso não existe. Então, o que a gente reflete muito é que o grande erro está em colocar o patrimônio em nome do ser humano, em nome de quem vai perecer. O melhor seria se a gente tivesse a possibilidade de constituir uma instituição, e essa instituição, por conseguinte, ela é uma pessoa jurídica, é uma instituição que ela pertence à família e ela não acaba jamais. Olha só, o melhor seria se a gente tivesse a oportunidade de ter uma instituição, nessa instituição a gente colocasse todos os nossos bens, a gente não tivesse risco de controle, se um filho vai assumir o controle, a nora, o genro, a ex-mulher, não importa quem vai assumir o controle, eu vou perder o controle dos meus bens, o bem não precisa ser dele, o que precisa ser dele é o controle da instituição. E essa instituição, ela guarda os bens da família. Beleza? Então, olha só, isso seria o mundo ideal. É uma instituição que guarde os bens da família. E essa instituição, ao guardar os bens da família, a gente consegue garantir o seguinte, o dia que essa pessoa não estiver mais aqui, o dia que ela falecer, não vai ter inventário. Por quê? Porque o que vai se inventariar são os bens dela. E os bens não são mais dela, os bens são da instituição. Márcio, mas aí então se a instituição pertence a ela, né, vai ter que inventariar aquela propriedade que ele tem sobre a instituição. É verdade, a não ser que a instituição realmente já fosse da família. Esse seria o melhor dos mundos. Mas a boa notícia é que
o melhor dos mundos já existe. A gente não está aqui elucubrando, pensando como seria bom, como seria o fantástico mundo de Bob no Brasil. Não, não é. Já existe. Isso já é possível fazer através do sistema de holding familiar. E nesse sistema, a gente faz essa institucionalização do patrimônio da família, e aí, ao fazer essa institucionalização do patrimônio da família, a gente já faz de uma maneira em que a gente consegue organizar a instituição, de fato, sob o comando do dono do patrimônio, mas sob a propriedade da família, de um jeito que a coisa já fique direcionada aos filhos, talvez até aos netos ou bisnetos, mas se o dono do patrimônio hoje fica, e um filho, um neto, sei lá, Deus me livre e guarde, vai na frente, mas eventualmente acontece, tudo volta para ele. Olha só isso. E sim, isso é possível através do sistema de holding familiar. Qual é o problema? O problema é que o advogado ainda não sabe fazer isso. E é esse o nosso esforço. O nosso esforço tem sido em formar a mais e mais e mais advogados a aprender a fazer isso. Porque na medida que mais e mais advogados vão aprendendo a fazer isso com qualidade, aprendendo a fazer isso do jeito certo, mais e mais famílias vão absorver esse sistema e o sistema vai ser popularizado. Então a holding familiar, para nós advogados, inclusive, é um ambiente maravilhoso porque não tem concorrência. Aonde a gente enxerga dois colegas fazendo a mesma coisa, a gente enxerga dois parceiros ajudando a popularizar o tema. E isso realmente é incrível e transformador e diferencial de tudo que a gente já viu na advocacia até hoje. Uma área que o cara ganha uma fortuna, né? Nós temos aí o que a gente chama de nível ouro, os colegas atingindo mais de 35 mil reais por mês trabalhando com holding familiar, muitos colegas passando disso, chegando ao nível diamante, que é quando ele ganha mais de R$1 milhão por ano trabalhando com o holding familiar, e ele consegue encaixar dentro da programação de trabalho dele, não só levar isso para o cliente, mas ajudar o coleguinha. Porque ele percebeu que ajudar o coleguinha é parte fundamental da popularização do sistema para que o sistema chegue a mais e mais famílias. Então, o passo que o advogado precisa dar hoje é se especializar e aprender cada vez mais o sistema de holding familiar. E sem medo, porque as pessoas ficam com medo, e se, por causa do novo. É normal as pessoas terem medo do novo, mas decidir enfrentar, decidir participar, decidir estudar é aquilo que vai transformar a vida desses clientes e, por conseguinte, a carreira desses advogados que estão fazendo esse sistema.